Vamos lá, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo aí acerca de processo legislativo, nossa segunda aula. Agora vencemos a parte introdutória, agora nós vamos estudar o processo legislativo de cada uma das espécies normativas, tá? E a gente vai iniciar aqui pela espécie normativa que mais cai em prova, tá? O processo legislativo que mais cai em prova, que é o processo legislativo especial acerca das emendas constitucionais, tá ok? Então presta bem atenção no que eu vou te explicar aqui. Olha só. Primeiramente, eu quero que você coloque uma coisa na sua cabeça. O processo legislativo da emenda constitucional, ele é dividido em 3 fases, tá? Eu tenho a fase introdutória, tá ok? Depois eu tenho a fase constitutiva, tá? Que é a fase de deliberação parlamentar, que a gente chama. E depois, por fim, eu tenho a fase, tá? Final, né? A fase conclusiva, que é a parte ali onde eu vou ter a promulgação e a publicação. Mas fica tranquilo que aqui você vai estudar, vai aprender cada uma delas comigo, tá? Então, olha só, vamos lá. Acompanha comigo aí. O processo legislativo das emendas constitucionais, ele é composto pelas seguintes fases, né? Falei que são 3, nós vamos iniciar aqui, ó. Primeira fase é a fase introdutória, que é a fase da iniciativa, senhores. Nessa fase aqui, o que eu vou ter? Nessa fase vai ocorrer o que a gente chama de apresentação para a Casa Legislativa. Você vai ver comigo que pode ser Câmara ou Senado, da proposta de emenda constitucional, a famosa PEC. Primeira observação, você tem que tomar cuidado, tá? O termo correto é proposta de emenda constitucional, não é projeto, tá? Projeto, eu apresento projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar. Quando eu falo de emenda constitucional, eu não falo de projeto, tá? Eu falo de proposta. Nessa fase introdutória, o que vai acontecer? Alguém que tem competência para isso, e é o que a gente vai estudar já já, tá? Alguém que tem competência para isso vai apresentar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Depois que essa PEC é apresentada, ela vai ser discutida e votada nas casas, Câmara e Senado. Aí eu já vou estar falando da outra fase que a gente vai estudar no próximo bloco, tá? Que é a fase constitutiva. Aí aqui eu vou verificar se essa proposta vai ser aprovada ou se ela vai ser rejeitada. Se for aprovada, eu vou para a terceira e última fase, tá? Que é a fase da promulgação e da publicação. Mas nós ainda estamos na fase inicial. O que cai, professor, nessa fase inicial, nessa fase introdutória aqui, ó, que fala sobre a iniciativa? O que cai é o artigo 60. Cuidado. O artigo 60 ele fala o seguinte, ó: a Constituição poderá ser emendada, ou seja, ela pode ser alterada mediante proposta. Aí o artigo 60 ele vai falar quem tem competência para apresentar PEC, proposta de emenda constitucional. Não é qualquer autoridade, não é qualquer órgão, não é qualquer pessoa que pode apresentar uma proposta para alterar a Constituição, tá? Esse rol que a gente vai estudar agora, cuidado, ele é um rol taxativo. O que significa isso? Só pode apresentar PEC, só tem competência para apresentar proposta de emenda constitucional os 3 grupos que eu vou te explicar agora. Se não entra nesses grupos, não tem competência para apresentar PEC, tá? Então tá, vamos lá, vamos entender isso aqui. Primeiro eu vou ler e aí eu venho explicando para vocês. Quem tem competência para apresentar PEC? 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados, ou seja, deputados federais, ou 1/3 no mínimo dos membros do Senado Federal. Com isso aqui, a gente já pode fazer uma observação muito importante. Um único parlamentar, um único deputado ou um único senador, isoladamente, sozinho, ele não tem competência para apresentar PEC, proposta de emenda constitucional, tá? Diferentemente do que você vai aprender comigo, do que ocorre com os projetos de lei ordinária, que um único parlamentar consegue sim apresentar. Então vamos lá.
Aqui, nesse primeiro grupo, eu tenho que alcançar no mínimo 1/3 de todos os 513 deputados federais ou 1/3 dos 81 senadores da República. Então, a PEC apresentada por parlamentar exige a assinatura de no mínimo 1/3 dos membros da respectiva casa, tá? Não precisa ser 1/3 da Câmara e do Senado, não. 1/3 dos membros da Câmara pode apresentar proposta de emenda constitucional. 1/3 dos membros do Senado Federal pode apresentar proposta de emenda constitucional, tá? Não precisa ser da Câmara e 1/3 do Senado. É 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado, tá? Se tiver aqui 1/3 de senadores apresentando a proposta, tranquilo. Não precisa dela ser assinada pelos membros da Câmara, tá? Além desse primeiro grupo, quem mais pode apresentar PEC? Presidente da República, tá? E aqui, lógico que é isoladamente, porque só existe um presidente da República. E o terceiro grupo, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas, que corresponde mais à metade, pela maioria relativa de seus membros. Beleza, calma, vamos lá. Agora vamos detalhar isso aqui. Prestem muita atenção. Eu estou falando do processo legislativo especial das emendas constitucionais. E o que a gente aprendeu? O processo legislativo das emendas, ela se divide em 3 fases. Eu tenho a fase introdutória, que fala de iniciativa, e é essa que a gente está estudando. A gente vai estudar isso aqui agora, mas eu ainda vou ter a fase, né, constitutiva, que é a fase da deliberação parlamentar. Fica tranquilo que isso aqui vai ficar no próximo bloco. E eu tenho a fase conclusiva, que é onde eu vou ter a promulgação, que você vai aprender o que é, e a publicação. Nesse momento a gente está aqui, ó, na fase introdutória. Sobre a fase introdutória, o que interessa para mim é o quê? A iniciativa. Eu quero saber o seguinte: quem tem competência para apresentar PEC, proposta de emenda constitucional? Ah, já estou alterando a Constituição? Não, eu estou falando do quê? De quem tem competência para apresentar uma proposta. Isso aqui ainda vai ser discutido e votado. Se for aprovado, tá? Se vier a ser promulgado, publicado tudo bonitinho, aí sim altera a Constituição. Mas até agora eu só estou falando do quê? De uma mera proposta, que pode ser rejeitada lá na frente, tá? Só que a proposta de emenda constitucional, ela só pode ser apresentada, o rol é taxativo, por 3 grupos. O primeiro fala o quê? Ó? Eu exijo no mínimo, essa proposta deve ser apresentada por 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou 1/3 dos membros do Senado Federal. Então, a primeira observação que você vai fazer nesse primeiro grupo é: um único parlamentar ele consegue apresentar sozinho uma PEC? Não. O único parlamentar ele não consegue apresentar uma proposta de emenda constitucional. É necessário que haja no mínimo 1/3 dos membros, 1/3 dos 513 deputados ou 1/3 dos 81 senadores da República. Fácil? Tranquilo, né? Próximo grupo, presidente da República. O presidente da República, ele tem competência para apresentar PEC, proposta de emenda constitucional. Como aqui eu só exijo ele, né? Aqui é um ato de uma única autoridade. Aqui é um pouco mais fácil de você ter a PEC, né? Então o que acontece? Você vai notar que na prática, a maioria das emendas constitucionais, elas são de iniciativa do presidente da República, tá? Por quê? Porque é mais fácil a iniciativa. Não é tão simples você conseguir alcançar 1/3 dos membros da Câmara, 1/3 dos membros do Senado, tá? E a terceira e última, que é a que causa mais confusão, o pessoal erra bastante, é o seguinte: também tem competência para apresentar PEC mais da metade das assembleias legislativas. Vamos até aqui por enquanto. Cuidado, vamos lembrar. Primeiro você tem que lembrar o seguinte: quando eu falo de Assembleia Legislativa, eu estou falando do quê?
a Casa Legislativa, né, que representa o Poder Legislativo estadual, onde eu tenho os deputados estaduais. Olha só que interessante. Cada estado tem uma Assembleia Legislativa. Quantos estados eu tenho no Brasil? Eu tenho 26 estados. Não é isso? Na República Federativa do Brasil. E cada um deles tem uma Assembleia Legislativa. Agora, cuidado. Aqui, a doutrina entende que eu contabilizo também a Câmara Legislativa. Que Câmara Legislativa é o quê? É o Poder Legislativo do Distrito Federal. Só tem uma, né? Que é onde eu tenho os deputados distritais. Então, como o DF, você vai aprender comigo lá na frente, o DF ele acumula função tanto de município como de estado, ele é contabilizado. Então, calma. Ao total, eu tenho quantas casas legislativas aqui? 27. 26 Assembleias Legislativas e uma Câmara Legislativa. Para que elas possam apresentar PEC, é necessário que haja a aprovação, a apresentação dessa PEC tem que ser realizada por mais da metade das Assembleias Legislativas, e aí eu contabilizo Câmara também. Então eu tenho que ter mais da metade dos 27, certo? Das 27 casas legislativas aqui apresentadas. Ou seja, traduzindo, eu tenho que ter no mínimo, essa PEC tem que ser apresentada por 14 casas legislativas. Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa. Tranquilo? Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que 18 Assembleias Legislativas decidiram por apresentar uma PEC. Alcançou mais de 14. Ah, pessoal, mas e a Câmara? A Câmara não entrou aqui, por quê? Porque vamos dizer que a Câmara não aprovou, a Câmara Legislativa do DF. Mas eu alcancei 18. Eu alcancei mais de 14 casas legislativas. Basta, tá? Eu tenho que passar da metade desses 27 aqui. Tranquilo? Agora, cuidado. Mais da metade das Assembleias Legislativas, e aqui eu contabilizo Câmara Legislativa do DF, sendo que cada casa legislativa dessa, para poder contabilizar, ser contado como casa que está apresentando a PEC, tem que alcançar em cada uma delas, em cada uma dessas casas, dessas assembleias da Câmara, eu tenho que alcançar, cuidado, o quórum de maioria relativa, também chamada de maioria simples, de seus membros. Vamos lembrar isso aqui nós já estudamos também, tá? Mas vamos lembrar. O que é maioria simples ou maioria relativa? Você não pode confundir, atenção, você não pode confundir maioria simples ou relativa com maioria absoluta. Maioria absoluta, eu exijo o quê? Para aprovar. O projeto que exige maioria absoluta, né? Ele exige o quê? A aprovação de mais da metade, por isso que é maioria absoluta, do total. Então, por exemplo, se aquela casa tem 100 deputados estaduais, por exemplo, aquela Assembleia Legislativa é composta por 100 deputados estaduais, só um exemplo, para facilitar a conta, se eu exigisse maioria absoluta, eu precisaria ter a aprovação de quantos? De no mínimo 51 deputados estaduais. Tranquilo? Fácil? Agora cuidado. Como é que funciona a maioria simples? Vamos lembrar? Maioria simples, ela exige mais da metade, mas não é do total. É mais da metade dos parlamentares presentes na sessão de votação. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos lá. A casa não tem 100 deputados estaduais, no exemplo que eu utilizei abaixo? Vamos imaginar que naquele dia estavam presentes 80 deputados estaduais, porque 20 faltaram, por algum motivo. Não estavam presentes. Estavam presentes só 80. Quando eu exijo a aprovação por maioria simples ou relativa, eu tenho que verificar dois quórums. O primeiro é o que eu te ensinei? Para discutir, eu tenho que alcançar o que a gente chama de quórum de deliberação. Ou seja, para colocar a matéria em pauta, eu tenho que ter o quê? Mais da metade do total presente na casa. Não é que está aprovando, mais da metade tem que estar presente. Então, por exemplo, não são 100 deputados ao total, estaduais naquela Assembleia? Quantos estavam presentes? 80. Opa, passou de 50, tranquilo. Podemos discutir. Aí eu vou ter o quórum de aprovação.
Aí o quórum de aprovação da maioria simples é diferente da maioria absoluta, porque a maioria absoluta exige o que para aprovação? Mais da metade do total. Aqui, na maioria simples, eu exijo para aprovação mais da metade dos presentes. Não estavam presentes só 80 deputados? Então basta eu ter 41 deputados estaduais aprovando aquela matéria. Então note, se eu exigisse aqui maioria absoluta, nesse caso aqui eu não teria a aprovação dessa casa, porque a maioria absoluta exige mais da metade do total. Mais da metade do total de 100 corresponde a 51. Só aprovaram 41. Não teria passado. Só que como eu exijo maioria simples, que é mais da metade dos presentes, desde que estejam presentes mais da metade do total, como estavam presentes 80, passou de 50 presentes, tranquilo, vamos discutir, podemos discutir. Aí para aprovar eu exijo mais da metade dos presentes, basta 41, certo? Aqui, como exige maioria simples, a Assembleia aprovou. Se exigisse a maioria absoluta, não teria aprovado, porque 41 é menos que 51. Então prestem atenção nisso aqui, nesse peguinha. Prestem atenção nesse peguinha, tá? Quem tem competência para apresentar PEC é mais da metade das assembleias legislativas. Então eu tenho que alcançar pelo menos 14 casas legislativas, sendo que cada uma dessas 14 eu tenho que alcançar a maioria relativa, não é absoluta, maioria relativa dos seus membros. Ou seja, mais da metade, a aprovação de mais da metade dos membros presentes na sessão de votação. Tranquilo? A prova vai fazer o que com você? A prova vai colocar que compete, tá? A prova vai fazer o seguinte: tem competência para apresentar a proposta de emenda constitucional. No mínimo um terço dos membros da Câmara ou um terço dos membros do Senado, tá aqui certo. Presidente da República, tá aqui certo. Ou mais da metade das assembleias legislativas, exigindo-se em cada uma delas a maioria absoluta de seus membros. Errado, não é maioria absoluta, é maioria relativa. Marca isso aqui, eles adoram cobrar isso aqui, ó. Tá ok? E lembre-se que, apesar da Constituição não ter falado da Câmara Legislativa, ela entra nessa contagem aqui, ela é equiparada à Assembleia Legislativa. Tranquilo até aqui? Tá. Professor, mais quem? Ninguém. O rol é taxativo? Taxativo. Então vem cá, deixa eu te perguntar. Se eu falei pra você que o rol é taxativo e você não tem que inventar moda, tá? Somente esses aqui têm competência para apresentar PEC, eu te pergunto, o Supremo Tribunal Federal, ele pode apresentar proposta de emenda constitucional? Ele está dentro do grupo? Um terço dos membros da Câmara ou do Senado? Presidente da República? É mais da metade da Assembleia Legislativa? Então, se não está no rol, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele não tem competência para apresentar a proposta de emenda constitucional. Outra dúvida que cai muito em prova é o povo. O povo fez um grande abaixo-assinado e aí, professor, eu vi um negócio desse aí, tal, de iniciativa popular, tal. Pode apresentar proposta de emenda constitucional? Não. Por quê? Porque não está no rol. Ué, professor, mas eu vi que se tiver, se eu alcançar a assinatura de mais de um terço, se eu alcançar a assinatura de mais de 1% de todos os eleitores do Brasil, se for dividido em pelo menos 5 estados, sendo que cada um alcançou 0,3% dos seus membros, eu tenho um tal da iniciativa popular. Tem, só que a iniciativa popular é para apresentação de projeto de lei, não é de emenda constitucional, não é de proposta de emenda constitucional. Então cuidado, senhores, cuidado. Somente esses 3 grupos. Se colocar qualquer coisa diferente disso, a questão está errada, tá ok? Então olha só, aqui eu falei para vocês, tá? Aqui eu já bati com vocês, olha lá, ó. Apesar do texto constitucional somente se referir às Assembleias Legislativas, né, que é os estados, Poder Legislativo dos estados, deve-se incluir no dispositivo a Câmara Legislativa. Já falei. Então, eu tenho 26 estados e uma Câmara. Então, eu tenho um total de 27 casas. Para alcançar mais da metade, eu preciso no mínimo de 14. Certo? Beleza. Sendo que cada uma delas eu exijo maioria relativa. Não é absoluta. Não é absoluta. Tranquilo. O rol previsto no artigo 60 é taxativo, ou seja, somente terão competências para a iniciativa de apresentação de PEC, proposta de emenda constitucional, aqueles descritos no dispositivo constitucional.
Quem? Um terço, no mínimo um terço dos membros da Câmara ou do Senado, presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas, sendo que cada uma delas tem que alcançar a maioria relativa de seus membros. É só isso aqui. Não inventa mais que isso. STF não pode, o povo através de iniciativa popular para proposta de emenda constitucional não pode, o Procurador-Geral da República não pode, somente esse grupo. Tranquilo até aqui? Facinho? Beleza, beleza. Segundo o STF, será possível, havendo previsão na Constituição Estadual, previsão de iniciativa popular para alteração da Constituição Estadual. Epa, vamos lá, cuidado, cuidado. Eu estou falando para vocês das regras da Constituição Federal, tá? A Constituição Federal, no artigo 60, estabeleceu só esses 3 grupos. A pergunta foi a seguinte: poderia uma Constituição estadual ela prevê o seguinte: a Constituição Estadual será alterada através de emenda constitucional estadual de iniciativa de pelo menos um terço dos membros da Assembleia Legislativa, governador de estado, mais da metade, aí no caso das câmaras municipais, exigindo cada uma delas maioria relativa, e poderia a Constituição Estadual acrescentar aqui, ou por iniciativa popular. O STF falou que não há inconstitucionalidade se houver uma previsão expressa, né? Tiver uma previsão expressa na própria Constituição de competência de iniciativa popular para alterar a Constituição Estadual. Se eu estou falando de Constituição Federal, que é o que vai cair na sua prova, cuidado. Constituição Federal não há isso aqui, tá? Por quê? Porque a Constituição Federal, no artigo 60, ela deixa claro que somente aqueles 3 grupos que eu estudei com vocês. E aqui não tem iniciativa popular, aqui não tem STF, aqui não tem Procurador-Geral da República e etc. Tranquilo? É só um julgado do STF dizendo que, no que tange a Constituição Estadual, se houver previsão nela, pode sim ter a iniciativa de proposta para alterar a Constituição Estadual através de iniciativa popular, tá? Mas o que interessa pra gente é o artigo 60 da Constituição Federal. E aqui não está previsto iniciativa popular. Beleza? Facinho? Tranquilo. Senhores, vencido essa primeira parte, né? Nós já vimos aqui a primeira fase, que é a fase introdutória. Nós já aprendemos quem tem competência para apresentar PEC. Agora essa PEC ela vai ser o quê? Discutida e votada. Agora nós vamos entrar na segunda fase, que é a fase constitutiva, também chamada de deliberação parlamentar. Agora essa proposta ela vai ser analisada e eu vou verificar se ela vai ser aprovada ou rejeitada, tá? Esse tema ele vai ficar para o próximo bloco. No próximo bloco nós vamos estudar a segunda fase do processo legislativo especial das emendas constitucionais. Primeira fase nós já vencemos, que é sobre a iniciativa, nós já aprendemos quem tem competência para apresentar proposta de emenda constitucional. Tranquilo?